Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho desta sexta-feira nos convoca a uma fé verdadeira, uma fé pura, uma fé capaz de realizar coisas impossíveis aos olhos humanos, sobretudo àqueles que não creem. Tende fé é o chamado de Jesus. Precisamos ter fé. O mundo está muito difícil de ser vivido. As realidades estão cada dia piores. E para que tenhamos força para suportar todas estas dificuldades, precisamos de fé, de união, de amor, de respeito, de solidariedade, de zelo pelas coisas de Deus, de zelo pela família, de zelo pelas pessoas. São realidades que precisam estar presentes em nosso coração. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava ao povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, este evangelho que nós acabamos de ouvir nos traz muitos elementos para a nossa fé. É preciso que nós tenhamos uma fé generosa, que nos leve a confiar no poder de Deus e crer que ter fé é já possuir aquilo que se deseja. É isso que nos mostra Jesus no Evangelho de hoje. Nós ouvimos de uma maneira um tanto quanto dificultosa ao nosso coração que Jesus, ao ver aquela figueira sem frutos, disse a ela que nunca mais ninguém iria comer de seus frutos. E assim aconteceu, e ela secou. Mas vejam que Jesus estava envolvido numa série de situações difíceis, sobretudo com relação ao templo. Estavam fazendo do templo um covil de ladrões. E Jesus, com toda a sua força, com toda a sua coragem, expulsou os vendilhões do templo, derrubou as mesas dos cambistas, expulsou os vendedores de pombas. Imaginem, naquela situação, Jesus ter feito tudo isto diante de seus inimigos e eles então procurando uma maneira de matá-lo. Imagino que o coração de Jesus estava amargurado naquele dia. Estava entristecido, porque fizeram da casa de Deus, que deveria ser uma casa de oração, um covil de ladrões, como ele mesmo nos diz no Evangelho de hoje, uma toca de ladrões. É importante ressaltar a respeito disto a questão do zelo. Jesus demonstra um zelo pela casa de Deus, um zelo pela casa de oração, um zelo pelo templo. Nós também devemos ter este zelo pela nossa igreja, pela nossa casa, um zelo pela nossa oração, um zelo por nossas famílias, um zelo com as pessoas que nos cercam, porque todos somos templos de Deus, todos nós. E nós não podemos ser nada que seja contrário àquilo que Deus de fato quer que sejamos. Vejam que quando os discípulos falam a Jesus sobre a figueira que estava seca, ele convoca os discípulos à fé. Tende fé em Deus. Tudo que pedirem em oração e acreditar pode acontecer, vai acontecer. E ele cita o exemplo de uma montanha. Se você disser a esta montanha, levanta-te e atira no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar de fato, isso acontecerá. Vejam o exemplo que, a nosso ver, a nossa forma de perceber as coisas é um absurdo. Como eu posso dizer a uma montanha, arrasta-te daqui e se joga no mar? Mas Jesus usa esse exemplo para nos dizer que o impossível pode acontecer na nossa vida. Que aquilo que a nossos olhos, a nossa compreensão é impossível, quando se tem fé, pode acontecer. É preciso que se tenha a fé. Por isso Jesus diz ainda, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes e assim será. Então, quando rezamos, quando pedimos alguma coisa ao Senhor, nós temos que já ter no nosso coração a certeza de que vai dar certo. É que às vezes a gente pede duvidando, achando que pode não dar certo. Jesus nos dá esta certeza hoje.
tudo aquilo que pedirdes em oração e crer verdadeiramente, isto vai acontecer. Mas olha, parece que Jesus abre um parêntese aqui, e que faz falta em nossa vida, e que às vezes não vivemos assim. Ele diz: quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está no céu também perdoe os vossos pecados. Vejam que Jesus procura ligar tudo à misericórdia, ao perdão. Nós temos problemas com alguém, nós temos raiva de alguém, nós temos ódio de alguém, nós temos desejo de vingança contra alguém. Jesus diz, quando estiver rezando, perdoe tudo isso. Tire tudo isso do seu coração. Não adianta a gente querer dizer que tem fé, que quer levar uma vida de fé, uma vida de oração, mas ter em seu coração amarguras, rancores, dores. É preciso arrancar, jogar fora, como nos pede Jesus. Vamos fazer esse exercício? Cada vez que você estiver rezando, lembre-se das pessoas que te fizeram mal, ou que você mesmo tenha feito mal. E perdoe tudo isto. O que vamos fazer com aquilo que já está feito? Nada. É preciso melhorar as convivências, é preciso melhorar os relacionamentos, para que a gente viva em paz, para que a gente seja feliz. Deus nos criou para a felicidade. Então façamos isto ou disto a nossa busca. Perdão, receber as graças de Deus, está tudo relacionado. E vamos crer. O Senhor Jesus disse hoje para nós, tende fé em Deus. Vamos ter fé em Deus e vamos crer que tudo pode ser transformado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E seja feliz.